Muitos de vocês já escutaram um trecho maravilhoso de um poema do Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. Por ti quantas mães choraram, quantas mulheres ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. O poema é lindo, o poema é uma síntese da história e da beleza da cultura portuguesa. Então, o nosso canal Politeia vai abrir hoje uma reflexão e uma ponderação sobre Portugal, para que, visitando Portugal, o que faremos agora em outubro, por ocasião do Congresso Internacional de Direitos Humanos, que ocorrerá na cidade de Coimbra, nós de lá faremos uma série de vídeos para esse canal, para ilustrar tanto a visita acadêmica que faremos, quanto para colocar você que acompanha o canal junto conosco, na vivência, no acompanhamento das belezas naturais, históricas, acadêmicas e culturais desse pequeno país, Portugal, que tanta importância tem para o Brasil e para o mundo todo. Muita gente não sabe o que significa a cultura portuguesa no mundo. Eu, para preparar essa reflexão de hoje, eu tenho em mãos um livro de Luís de Camões, Os Lusíadas. Essa edição é muito especial. Eu a recebi de presente de um amigo querido, o senhor José Cerca, que já está hoje com Deus, mas que à época me presenteou com esse livro que marcou profundamente a minha compreensão da cultura portuguesa. Tenho saudades, esse sentimento tão português do senhor José Cerca, do amor que tinha por sua terra, Portugal, e igualmente o amor que expressava pelo Brasil. Não me esquecerei jamais da experiência de ter convivido com esse grande homem, com esse grande humanista, o senhor José Cerca. Agora, eu quero que nós acompanhemos o que é que Portugal pode nos oferecer. Um pequeno país às margens do Oceano Atlântico, chamado antigamente de o Grande Leviatã, na figura de Thomas Hobbes. Tinha-se um medo enorme do Atlântico. Um país hoje semelhante ao estado de Sergipe brasileiro, pequeno, hoje com uma população de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, mas um país que tem história desde o segundo milênio antes de Cristo. Então nós precisamos tirar aquela imagem de Portugal somente uma tradição de algumas músicas, de um modelo de dança característico de algumas das composições culturais e étnicas de Portugal e que tanto prevaleceram no Brasil nos últimos anos. Há muitas coisas em comum entre a cultura brasileira e a cultura portuguesa, entre o fado, entre as modinhas do Brasil, entre a formação da identidade cultural brasileira e exatamente a riqueza e a diversidade da cultura portuguesa. Agora, nem tudo são flores. Portugal tornou-se um país colonizador, um dos protagonistas da ampliação das fronteiras da Europa, buscando novas terras, né? Nós vamos ter em Virgílio um texto pequeno do poeta que dizia: "E Tule não será a última das terras", dizendo da Islândia. Então já havia desde antes a ideia de romper e singrar o Atlântico, e os portugueses serão os primeiros, logo seguido pelos espanhóis e pelos italianos, a encontrar uma nova rota para o comércio com as Índias. Isso a gente vai ver nas aulas de história. Mas Portugal
é um país memorável, um país corajoso e uma cultura viva que provoca em nós admiração e respeito. Há uma diferença entre o projeto colonizador do Estado português, da monarquia, e há uma grande amplitude quando se considera o povo português. As chamadas nações ou etnias que compuseram a identidade do povo português. Meu nome é César Nunes. Eu, durante muito tempo, buscava aleatoriamente as origens e acreditava até que tivesse mais próximo à Espanha do que Portugal. Qual o quê? Depois de algumas pesquisas percebi o caráter lusitano do meu sobrenome. Ainda que seja do norte de Portugal, exatamente, Nunes significaria filho de Nuno, que foi a forma com que na Idade Média se estabeleciam as linhagens das famílias pobres, era mais vinculado ao nome do pai. Então, nesse sentido, eu tenho uma grande curiosidade e tenho um grande apreço pela cultura portuguesa. Portugal é formado por 17 povos desde a antiguidade, né? Há uma antropológica pesquisa hoje que mostra que alguns povos celtas formaram o norte de Portugal. Então a região norte, a Galícia. Há alguns outros grupos também de origem celta que fixaram-se à beira do Douro, do rio Douro, né? E há outros que estiveram já no sul de Portugal. Atribui-se a um historiador romano a ideia de que Lisboa teria sido inaugurada, criada por Ulisses, e alguns colocam como os gregos tendo chegado, primeiro os fenícios, depois os gregos, até a embocadura do Tejo e a beleza da cidade de Lisboa. Então vejam, Portugal tem uma história desde a antiguidade, Portugal tem diferentes culturas que se sobrepõem, só que no centro de Portugal, um dos povos chamado ibérico-célticos, chamado de lusitanos, Lusitânia, que também foi uma colônia romana. Numa das viagens que pude fazer, eu cheguei a La Corunha, ou A Corunha, e lá na cidade de La Corunha há o mais antigo farol ainda em funcionamento, ainda que hoje seja um funcionamento muito circunstancial, que foi inaugurado ao tempo de Júlio César, do Império Romano. E no sopé, no pé do grande farol, há uma placa em latim dizendo que era um farol dentro do Império Romano assinado por um arquiteto de Coimbra, provavelmente no primeiro século da era cristã. Então, vejamos, né? Se nós temos um arquiteto em Coimbra que projetou um farol lá na península La Corunha, então nós vamos perceber a história. Pude viajar ao redor de Lisboa e ver uma cidade romana chamada Conímbride. Ao redor de Coimbra e não Lisboa. E assim, eu queria que vocês guardassem a beleza que nós vamos ver em Portugal. Os castelos medievais, os castelos mouros, porque os mouros tomaram uma parte de Portugal. Vamos ver a organização das culturas, as danças, a religiosidade, o fado, essa música com uma acentuação sentimental e que marcou praticamente toda uma época da própria música brasileira, influenciando por demais. Alguns dizem que o fado tem também um pouco da própria música brasileira, dos estudantes que iam a Coimbra
e levavam as modinhas, que era muito comum, né, nos séculos, particularmente o século XIX, que houve uma grande leva de pessoas da corte brasileira para estudar em Coimbra. Então, uma universidade fundada em 1260, uma universidade entre as 5 pioneiras universidades, a Universidade de Coimbra. Lá nós faremos o nosso Congresso Internacional de Direitos Humanos. Agora, a história de reis, de rainhas, de santos, Santo Antônio de Portugal, Santa Isabel, a Rainha Santa, a história de cavaleiros, as lendas, e junto com isso, a epopeia do povo, os Lusíadas. Na verdade, Luís de Camões quer fazer nesse livro a mesma dimensão que Ulisses fez na Odisseia, uma história da organização de uma viagem. E aqui a viagem é a própria história, e o protagonista dos Lusíadas é o próprio povo português, feito através de cantos, feito através de lendas e ao mesmo tempo fatos históricos que destacam a vida e a dinâmica desse povo português. Hoje eu moro em Campinas, e aqui na Universidade Estadual de Campinas eu trabalho, e o bairro onde eu moro se chama Barão Geraldo. O bairro Barão Geraldo tem como padroeira Santa Isabel de Portugal, a mesma Isabel que lá é a Rainha Santa e patrona do povo português. A festa aqui é 4 de julho, a mesma padroeira de Coimbra. E eu vejo que a gente conhece muito pouco da formação política e cultural de Portugal. Ali, da Torre de Belém, da embocadura do Tejo no mar, saíam a cada primavera naus com aproximadamente 2.000 pessoas em diferentes levas. De 2.000 pessoas que saíram para conquistar as Índias, para buscar o caminho novo para o comércio, voltavam 200, 300 pessoas. Então vejam, hoje a gente, para sair de casa, a gente para encontrar algum lugar rapidamente, temos perdido muito rapidamente a nossa chamada sensibilidade geográfica, recorremos ao GPS. Os portugueses deixaram aquele lugar maravilhoso que é a embocadura do Tejo, que é Lisboa, a imponente Lisboa, com os mapas estelares, com a observação do regime dos ventos, com a coragem e a possibilidade de singrar os mares para encontrar novas terras, para encontrar novos mundos. Então a pequenina Portugal expandiu os limites e os horizontes do mundo. Está lá na chegada ao aeroporto de Lisboa, né? Esse pequeno país dilata as fronteiras do mundo. Nós estaremos lá, em cada lugar que estivermos. Nós vamos fazer um registro e vamos fazer um conjunto de informações para que você que nos acompanha no canal Politeia faça essa viagem conosco, faça essa viagem presente e ao mesmo tempo acompanhando todo o desempenho que o canal se dispõe. Fazer não somente uma incursão turística, mas um turismo acadêmico, um turismo filosófico, culturalista e ao mesmo tempo uma lição do quanto a humanidade é grandiosa, o quanto a história nos ajuda a compreender melhor o nosso tempo, a nossa sociedade e nos preparar melhor para o nosso futuro.